diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quantos podem dizer amém? Amém. Quero pedir uma gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque vamos estar lendo outros textos do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta manhã, por esta primeira confradária, pelo privilégio de estar reunidos aqui esta manhã, para juntos refletirmos na tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo nesta manhã, e que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Oramos a ti, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Tome assento, por gentileza, meus queridos. Meus amados, o tema desta confradária é o ministro e a dinâmica da igreja no século 21. Quando falamos em dinâmica, falamos em movimento. Quando falamos em movimento, falamos sobre mudanças. E quando falamos sobre mudanças, necessariamente nós falamos sobre desafios. O meu assunto, o meu tema esta manhã é uma igreja saudável para superar os desafios do século 21. O texto que lemos esta manhã, se formos olhar para o contexto desse texto, para o pano de fundo desse texto, ele nos mostra alguns desafios que a igreja do Senhor Jesus também está enfrentando nos dias atuais. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 1 de Atos, se você está com a Bíblia aberta, volte por favor no capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos. A Bíblia diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Aqui está o primeiro grande desafio. Que desafio é este, pastor? É o desafio da visão que uma liderança não consegue alcançar. Se você perceber, Jesus, depois de ressuscitar,
Ele passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Mas os discípulos ainda estão com uma visão míope. Eles ainda estão com uma visão política do reino. E eles questionam a Jesus: será neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Este é um grande desafio para o pastor, para o líder, para a igreja do século XXI. Porque muitas das vezes você, como pastor, como líder, como dirigente de uma congregação, como pastor presidente, você quer passar uma visão para a sua liderança. Você ensina, você bate na tecla, você insiste, você conscientiza, você mostra. E depois de um certo período de tempo que você acha que eles já captaram a visão, você se surpreende com os seus liderados que ainda não estão sintonizados com a sua visão. Então este é o primeiro grande desafio da igreja do século XXI. É o desafio de compreender a visão da liderança. Que a visão, pastor? Visão é uma fotografia positiva de um futuro preferível. O que é visão? Visão é o que te move. O que é visão? Visão é o que estimula. O que é visão? Visão é o que te inspira. Você nunca vai realizar nada do reino de Deus se você não tiver uma visão. Se você não conseguir antecipar o amanhã, se você não conseguir antecipar o futuro. E Jesus aqui está tendo essa dificuldade. O próprio Jesus está notando que os seus discípulos estão com dificuldade de entender, de compreender a visão espiritual do reino. Por isso, quando os seus liderados não entenderem a sua visão de primeira mão, não fica frustrado não, porque até Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, teve essa dificuldade. Os discípulos não estão entendendo a visão. Segundo grande desafio da igreja do século XXI é um desafio conhecido de todos nós, um desafio missionário. Porque se você está com a Bíblia aberta, você pode observar em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, quando a Bíblia diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Este é o grande desafio missionário. É o desafio que todos nós conhecemos, o desafio de levar o Evangelho a todas as nações do mundo. O desafio de comunicar o Evangelho à nossa geração. Esse desafio é real, esse desafio está diante de nós. A igreja não pode fechar os olhos para as necessidades missionárias. A igreja não pode fechar os olhos para a necessidade das nações. E Jesus está nos mostrando aqui que a igreja tem um grande desafio no século XXI, que é o desafio missionário. Mas se você está com a Bíblia aberta, você pode ver o terceiro grande desafio da igreja no século XXI. E a partir do versículo de número 12, no capítulo de número 1, você vai observar aí que Pedro está falando sobre a sucessão do colégio apostólico. Se você está com a Bíblia aberta, você pode observar que Pedro está falando aqui que porque Judas se suicidou, eles teriam que eleger um outro componente do ministério do colégio apostólico. E aqui vem o terceiro desafio da igreja do século XXI, é o desafio da sucessão e da formação de líderes. Queridos, uma igreja não cresce sem formar líderes. Uma igreja não consegue avançar se não houver formação de líderes. E nós enfrentamos esse desafio, o desafio da sucessão de uma geração para outra. O desafio da sucessão pastoral, o desafio de você formar uma nova geração para alcançar uma nova geração. Nós estamos vivendo
esse desafio, o desafio da formação de líderes. Mas, queridos, nós temos também o desafio do crescimento. Porque se você observar o texto que nós estamos lendo aqui esta manhã, no capítulo de número 1 de Atos, você vai observar que no versículo de número 15, olha aí para a Bíblia, Atos 1, versículo de número 15, a Bíblia diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Vejam bem, queridos, preste atenção aqui, por favor. Eles tinham um desafio enorme, o desafio de continuarem a missão que lhes fora dada pelo próprio Senhor Jesus. E agora eles precisam crescer. Eles são apenas 120. Existe aqui o desafio do crescimento, o desafio de avançar, o desafio de continuar, o desafio de mudar uma outra geração. É o desafio que nós enfrentamos hoje, o desafio do crescimento. Nenhum pastor autêntico, que tem chamada de Deus, que ama as almas, vai ficar tranquilo se a igreja dele não cresce. Se a igreja dele não cresce. Ah, tem 100 membros esse ano, e no ano que vem tem 99, e no outro ano 90, no outro 80. Alguma coisa de errado está acontecendo, porque o crescimento é um desafio. Tem gente, irmãos, que tem numerofobia. O que é numerofobia? Medo de números. Tem dois extremos: numerolatria e numerofobia, que é o que tem medo de números. Nós não podemos, pastor, aqui, lá em Brasília tem isso, aqui não tem, lá em Brasília tem. Os obreiros dizem assim: pastor, eu estou preocupado com a qualidade, não com a quantidade. Mas, queridos, qualidade traz quantidade. Vou repetir: qualidade traz quantidade. Se a sua igreja não está crescendo, você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. Eu concordo com o pastor Rick Warren, pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a pergunta não é o que eu faço para a minha igreja crescer. Não, você tem que mudar essa pergunta. A pergunta é: por que a minha igreja não está crescendo? Porque o crescimento é natural. Crescer é algo natural da igreja. Então existe o desafio do crescimento. São desafios que estão no texto sagrado, que nós temos que enfocar no século 21. Agora, permita-me sair do texto um pouco e falar sobre alguns outros desafios que inquietam o meu coração. Agora eu quero abrir o meu coração com vocês e dizer alguns desafios que inquietam o meu coração. Primeiro, o desafio dos desigrejados. Não sei se você já ouviu esse termo, desigrejados. O que é desigrejados, pastor? Crentes que dizem: eu não preciso de uma igreja local e nem de um pastor para ser crente. Eu tenho a internet, eu posso assistir um culto na internet, eu posso ser um crente. E eu estive agora, estou retornando para o Brasil agora, recentemente cheguei segunda-feira e vim para cá na terça. Eu passei 7 meses de um período sabático nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, que são os evangélicos não praticantes. Antes nós tínhamos os católicos não praticantes, agora é os evangélicos. Não. O que você é? Eu sou evangélico, mas não sou praticante. São os desigrejados. Aqueles que estão deixando as nossas igrejas estão falando contra o dízimo, estão falando contra a liderança, estão falando contra a instituição, estão querendo ser ovelhas sem rebanho. Agora, eu nunca vi um soldado sem exército, e eu nunca vi um jogador de futebol sem time. Então não existe crente sem corpo de Cristo, sem igreja. Todos nós somos do corpo de Cristo, e se você quer ser crente, você tem que estar ligado ao corpo. Esse é o desafio dos desigrejados. Outro desafio, correndo aqui por causa do nosso tempo, desafio da pós-modernidade. Eu não sei se você já ouviu essa expressão pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Pós-modernidade é como se nós vivêssemos uma segunda-feira pela primeira vez. Os filósofos querendo
denominar o nosso tempo. Depois da modernidade, teve o iluminismo, teve o modernismo, veio a pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo. O que é pós-modernidade? A pós-modernidade é marcada por algumas características, por exemplo, relativização. O que é relativização? É pecado para você, mas não é pecado para mim. A sua verdade não é a minha verdade. Isso é relativização. A pós-modernidade é a era dos relacionamentos descartáveis. Você é amigo aqui, mas não é amigo amanhã. O divórcio já não é mais um desafio da sociedade, é um desafio da igreja. Os relacionamentos descartáveis estão por aí. O desafio da pós-modernidade. E aí, queridos, nós temos um outro desafio, que é o desafio de sermos relevantes sem perder a nossa essência. Pastor, como ser relevante? Como enfrentar um período de mudança? Porque preste atenção, olha aqui para mim, preste atenção, por favor. Quando Jesus sobe aos céus, Jesus deixa os discípulos com um grande desafio. Eles têm que enfrentar o novo, eles têm que enfrentar o desconhecido. Até aquela época, eles tinham Jesus fisicamente, literalmente. Eles podiam tocar nele, eles podiam ouvi-lo, eles podiam segui-lo às suas pisadas. Mas agora eles estão com os olhos fitos no céu. E Jesus está subindo para o céu. E agora eles estão diante do novo. Irmãos, toda novidade, mudança, provoca medo, insegurança. E a igreja no século XXI está vivendo isso. Por exemplo, a internet revolucionou o mundo. A internet mudou a vida das pessoas. A nova geração tem necessidades e perguntas que a antiga geração não tinha. Então nós estamos vivendo hoje o desafio de uma mudança, o desafio da quebra de conceitos, o desafio da tecnologia, o desafio da atualização. É um desafio para a igreja. Não é fácil ser líder no século XXI, porque da minha geração, na geração do meu pai, que foi pastor da Assembleia de Deus, pioneiro da Assembleia de Deus, no Mato Grosso do Sul, se o pastor chegasse no púlpito e batesse no púlpito e dissesse: esse púlpito aqui é de madeira, todo mundo dizia: amém, é de madeira mesmo. Mas hoje não. Hoje, quando você diz que esse púlpito é de madeira, a nova geração diz: não, pastor, ele é de vida, é de acrílico. Porque eles estudam, eles estão nas universidades, eles conhecem a mudança do nosso tempo. É um desafio do novo. Como é que a gente enfrenta, queridos, as questões que nós estamos enfrentando hoje no dia a dia da igreja, no seio da igreja, no contexto da igreja? Como é que nós damos uma resposta aos desafios do século XXI? Como que a igreja enfrenta as crises das pessoas que estão vindo para as nossas igrejas, arrebentadas, destruídas nos relacionamentos, pessoas que estão vivendo conflitos dentro de casa, conflitos na família, conflitos com os filhos? Como que nós damos uma resposta para a nova geração, uma geração que precisa entender o Evangelho? Porque deixa eu dizer uma coisa a você, preste atenção aqui. O Evangelho não muda. Amém? 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 Amém. O Evangelho que nós pregamos é o mesmo que Pedro pregou, Tiago pregou, que João pregou, que Mateus pregou. Evangelho não muda. Doutrina pentecostal não muda. Batismo com o Espírito Santo, a pregação da Assembleia de Deus não muda. Mas métodos mudam. Métodos são dinâmicos. A dinâmica da igreja. Hoje eu estou pregando um microfone aqui. Há 50, 60 anos atrás você não tinha microfone para pregar. Hoje todo mundo tem um computador na mão, um mini computador, um celular. Antigamente não tinha. Os métodos mudam. E como é que nós vamos usar métodos 50 anos atrás com a geração atual? É um desafio. Eu estou lançando para você um desafio. Eu não tenho todas as respostas,
Mas é um desafio para a igreja. Aqui nós estamos numa reunião de líderes, uma convenção, nós temos que pensar, nós temos que refletir, nós temos que tocar em assuntos aqui que são assuntos relevantes para os nossos dias. Como é que a gente muda a linguagem? Como é que a gente comunica com uma geração que está pensando diferente da gente? Como é que a gente enfrenta a desagregação familiar? Como é que a gente enfrenta a desagregação da sociedade? Como é que a gente consegue, queridos, enfrentar esse relativismo? Como é que a gente consegue comunicar às pessoas o evangelho genuíno, autêntico, que não muda, mas num contexto diferente? Aí eu proponho para você duas respostas. A primeira grande resposta que o texto nos inspira é a resposta de um avivamento integral. O que é avivamento integral, pastor? Avivamento integral é equilíbrio. Equilíbrio. Avivamento integral, queridos, é um avivamento que envolve línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, mas envolve outros temas que a igreja esqueceu, que a igreja se isentou, que a igreja lavou as mãos. Por exemplo, vá para a sua Bíblia aí, Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 1, versículo de número 1, Atos 1 e 1. Atos 1 e 1. O que a Bíblia diz aí? A Bíblia diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a ensinar. O que é isso, pastor? Equilíbrio. Foi dito aqui ontem pelo pastor Luiz que Jesus faz, não só fala. E aqui está mostrando que Jesus ensinava, fazia. Ele ensinava e operava. Equilíbrio, avivamento integral. Aí, se você for lá para Atos capítulo de número 2, vire a sua Bíblia para Atos capítulo de número 2, por gentileza. Atos capítulo de número 2. O que está escrito aí? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que é isto, pastor? O que é isto? Isto aqui é Pentecostes, dons, mover, sinais, maravilhas. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e houve sinais, houve manifestações, houve milagres. Houve o que, pastor? Houve fenômenos espirituais. Isso aqui nós não podemos abrir mão. Nós temos um DNA que é o DNA da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é uma igreja que crê em milagres, é uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, é uma igreja que crê em revelação, é uma igreja que crê em fenômenos espirituais. E se nós chegamos até aqui, é porque nós somos uma igreja que enfatiza os dons do Espírito Santo, e não podemos perder isto. Vou repetir, não podemos perder isso. Em alguns lugares, infelizmente, nós já perdemos. Nós já temos uma Assembleia de Deus tradicional, uma Assembleia de Deus que os dons do Espírito já foram sufocados. Mas a igreja precisa, isso é a essência da nossa identidade, do nosso DNA pentecostal. Somos o maior movimento pentecostal do mundo. Por quê? Porque cremos nos dons espirituais. Mas não é só isso que forma avivamento. Não é apenas isso. Isso é importante. Mas olha, o texto continua. Olha o que o texto diz. Veja o versículo de número 5. Havia em Jerusalém
Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou o quê? Perplexa, pois cada um nos ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Que fenômeno é este, pastor? Este é o fenômeno da comunicação. Avivamento tem dons, batismo com o Espírito Santo, fogo, glória de Deus, milagres. Mas não existe nenhum comunicador melhor do que o Espírito Santo. Vou repetir, não existe ninguém para comunicar melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo traduziu aquilo para aqueles povos que estavam lá. Por quê, queridos? Porque a dinâmica do Espírito Santo é comunicar as verdades eternas na língua comum das pessoas. O Espírito Santo tem essa capacidade de pegar o Evangelho e torná-lo compreensível. Isso aqui foi uma reversão da Torre de Babel, onde houve confusão. Pentecoste é comunicação, mas vai um pouco mais à frente aí, Atos capítulo de número 2, versículo de número 14. O que aconteceu no avivamento? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é palavra. Avivamento tem que ter equilíbrio, dons e palavra. É sermão. Esse foi o primeiro sermão da história da igreja. Pedro, como disse ontem o pastor Luiz Gonzaga, Pedro não tinha internet, né, pastor? Aí o Pedro teve que ir para o Antigo Testamento interpretar e pregou o primeiro sermão. Por quê? Equilíbrio, avivamento integral, dons e palavra, mover do Espírito e ensinamento. Por que os grandes avivamentos, muitos grandes avivamentos da história se perderam? Nos Estados Unidos teve uma igreja Assembleia de Deus, lá em Pensacola, teve um avivamento tremendo. Milhares de pessoas ficavam esperando para entrar na igreja. O avivamento foi-se embora, acabou-se, houve escândalos, porque teve mover, mas não teve base teológica, não teve ensino, não teve embasamento, não teve palavra. Pedro aqui está mostrando que o avivamento não é só fenômeno espiritual, avivamento também é embasamento bíblico, é sermão, é mensagem, é Bíblia, é texto, é ensinamento. Você precisa mergulhar na Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa ensinar a Bíblia. Não pregue historinha de conto de carochinha, não pregue folclore, não pregue as tuas ideias, pregue a palavra, pregue a palavra. Há poder na palavra de Deus. E aí, queridos, Atos capítulo 2, versículo 42, aí nós entramos no texto. Atos 2 e 42. O que o texto diz aí, você que está com a Bíblia aberta? Eles se dedicavam ao quê? Doutrina dos apóstolos. E à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Versículo 43, todos estavam cheios de temor. Por quê? Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olhe para mim, presta atenção, olha o equilíbrio aqui. Estão aprendendo com Jesus. Jesus, ele ensinou e fez.
Jesus não só ensinou, Jesus ensinou e fez. Olha como a igreja aprendeu, irmãos. Olha como a igreja primitiva está seguindo a cartilha direitinho, os passos de Jesus. O texto diz que eles estavam firmes no que? No ensino, na doutrina. Havia doutrina, havia correção, havia aquilo que os teólogos dizem aí, uma palavra meio difícil, ortodoxia. Havia correção, havia rumo. A igreja tem que ter rumo, a igreja tem que ter base, a igreja não pode viver de mito, a igreja não pode viver de emoção, a igreja não pode viver de sentimentos subjetivos apenas. Não é isto que mantém o crente em pé. O que mantém o crente de pé, quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, é o embasamento bíblico que ele tem, as verdades da palavra de Deus. Mas aí os discípulos aprenderam, firme na doutrina e poder das maravilhas. São as duas asas. Quantas asas tem um avião? Pergunta difícil, né? Quantas asas? Vamos ver se vocês são inteligentes. Duas mesmo? Duas. Qual é a mais importante, da direita ou da esquerda? Qual é a mais importante, irmão? Da direita ou da esquerda? Tem que voar com duas. Uma igreja só levanta voo quando ela tem ensino e poder. Palavra e poder, unção, graça, ensino, ortodoxia, correção, mas também a manifestação da glória, do poder do Espírito Santo e dos dons espirituais. Aleluia. Essa é a primeira proposta, avivamento integral. Para corrermos por causa do tempo, avivamento integral significa o que? Equilíbrio. E a segunda proposta são relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis fala de unidade. Unidade. Irmãos, olhem para mim aqui por gentileza. Uma certa vez, os dedos das mãos brigaram. Teve uma confusão entre os dedos das mãos. Uma briga danada. Eu sou mais importante que você. Aí esse dedão aqui disse: eu vou fazer uma reunião aqui para decidir isso. Vou presidir a reunião. Aí levantou-se o indicador e disse: eu sou mais importante. Porque quando o pregador prega, quem é que ele usa? Sou eu. Quando alguém vai indicar o caminho, quem é que usa? Sou eu. Aí esse aqui falou: todo mundo de pé. Quem é o maior? O maior sou eu. Eu sou mais importante, eu sou maior que você. Aí esse aqui falou: você é o maior, mas eu sou o mais rico. Porque quando alguém fica noivo ou coloca um anel de formatura, coloca aqui. Em mim, eu sou mais rico. Aí quando todo mundo pensou que o Mindinho, que era o mais baixinho, mais fraquinho, ia se humilhar, ele disse: todo mundo com a mão fechada, dá uma pancada aí. Quando deram a pancada, ele disse: eu sou o mais forte, porque é eu que aguento a pancada. Aí, irmão, disse que esse aqui falou assim: então tá bom, vamos resolver o assunto. Ô indicador, pega essa Bíblia aí sozinho. Não conseguiu. Ô maiorzão, pega ela sozinho. Também não. Ô ricão, pega ela. Também não. Ô Mindinho, você é forte, pega. Ninguém conseguiu. Mas quando todos se juntaram, todos conseguiram segurar. Você está entendendo, irmão? Isso é unidade. Unidade não é ser igual. Todo mundo igual. Não, todo mundo tem que ser igual. Não, unidade é unidade na diversidade. É ser unido nas diferenças. Por quê? Porque nós nos complementamos. Isto é unidade. É você complementar o seu irmão. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. E aí o texto de Atos, capítulo de número 2, mostra, queridos, como essa unidade se expressa. Primeiro, ela se expressa na adoração. O texto fala de adoração. A Bíblia diz que eles permaneciam nas orações. O que é adoração? Adoração não é só cântico. Adoração não é só música. Adoração não é só tocar um instrumento. Adorar é viver um estilo de vida que glorifica a Deus.
Você pode adorar pregando, você pode adorar cantando, você pode adorar contribuindo, você pode adorar evangelizando. Tudo na vida do cristão é adoração. O que é adoração? Adoração é aproximar-se de Deus, é viver em sintonia com Deus, para que a vida de Deus flua nos segmentos da minha vida. Tudo é culto, tudo é adoração, tudo é sagrado para quem tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que tudo é santo para os que são santos, tudo é puro para quem é puro. Eu não posso dicotomizar, separar vida sagrada da vida secular. Eu sou crente aqui, mas não sou crente lá. Não, eu sou crente em todos os ambientes em que eu estou, porque tudo que eu faço é para Deus. A Bíblia diz: tudo que vocês fazerem, façam para a glória dele e no nome dele. Isto é adoração. E a adoração genuína promove unidade. Por quê? Porque nós somos diferentes. Aqui, irmão, tem muita gente diferente aqui. Viu, pastor? Muita gente diferente. Desculpa aí, mas tem aqui uns que torcem para o time, outros torcem para outro time, outros torcem para o melhor time, que é o São Paulo. Queima ele, né, Jesus? Tem uns que é da direita, outros é da esquerda. Queima esse mesmo da esquerda. Tem um que gosta de farinha, outro gosta de farinha de pulpa, outro gosta de açaí, outro gosta de ovo, né, pastor Giovanni? Outro gosta daquilo. Todo mundo é diferente. Ninguém é igual. Um gosta de vestir diferente, um fala diferente, um tem uma altura diferente, um é mais gordinho, outro é mais magrinho, um tem mais cabelo, outro tem menos cabelo. Todo mundo é diferente, todo mundo tem gostos diferentes, ninguém é igual. Essa é a diversidade da graça. A Bíblia fala multiforme graça de Deus. Tem igrejas diferentes, irmão. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Tudo quanto é gosto, irmão. Tem igreja até para essa gente estranha. Tem igreja para quem gosta de pular, para quem gosta de deitar, para quem gosta de cantar, para quem não gosta de cantar. Tem igreja de tudo quanto é jeito. Agora, só tem um Deus. Aleluia. E quando a gente vai adorar, nós não adoramos 1, 2, 3 deuses, não. Nós adoramos o único Deus, poderoso, eterno, maravilhoso. A adoração nos une. Na adoração as diferenças terminam. Na adoração tudo se nivela. Quando você chega para adorar, você não chega com a sua credencial de pastor. Quando você chega para adorar, você não chega com o teu nível cultural. Quando você chega para adorar, você não chega com a sua posição social. Diante de Deus, somos todos pecadores, salvos pela graça, perdoados pelo sangue, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque a adoração traz unidade para a igreja. Glória a Deus. A igreja que ora junto caminha unida. A igreja que adora junto, ela continua unida. Mas a adoração, a unidade, ela se revela na comunhão. E o termo é koinonia, é mais do que comunhão no português. Koinonia é companheirismo, associação, comunidade e participação. E a koinonia tem que se cuidar para não virar koinonite, que é uma doença da igreja. Koinonite, o que é koinonite? Koinonite, segundo Peter Wagner, é uma acomodação com o que se tem em detrimento daquilo que se ainda está para ser conquistado. É Pedro no Monte da Transfiguração. Jesus está tão bom aqui. Vamos fazer aqui 3 cabanas. Vamos ficar por aqui mesmo. Lá no vale tem muita gente sofrendo. Isso é koinonite. É quando a igreja é tão unida, mas tão unida, mas tão unida, que começa a perder a visão dos perdidos. É quando a igreja cria uma barreira para os visitantes chegarem no culto. É quando as pessoas se sentem excluídas pela igreja. Irmãos, isso é um problema sério. É uma doença, koinonite. Nós estamos tão acomodados. Oh, que glória, oh, que bênção, oh, que maravilha. Um templo com ar-condicionado, com um banco acomodado. Que bênção, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente gosta tanto de estar junto que começa a se esquecer que nós temos que falar o Evangelho para aqueles que ainda não estão entre nós. E aí, queridos, a unidade se demonstra também no evangelismo. Porque o Instituto Haggai fez uma pesquisa
Instituto Haggai Internacional está aí na sua apostila. Como as pessoas se convertem? Olha que coisa interessante aqui, presta atenção. 2,9% se converte através do que? Do rádio. 2,4% através do sermão, 2,1% através de outros meios, 1,1% através de filme, 1% através da TV, 2,9% através da ação pastoral, 3% através da literatura, 4,4% através de cruzadas, 29,9% através de amigos e 49,7% através de parentes. Preste atenção, 82,5% das pessoas, elas se converteram através de relacionamento. Porque você não ganha a pessoa para Jesus primeiro. Sabia disso? Você ganha primeiro para você, depois você ganha para Jesus. Você é tão gente boa, você é tão legal, você é tão agradável, que a pessoa diz: eu vou na igreja do fulano, eu vou ouvir o evangelho, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Por quê? Porque através da vida dele, ele me influenciou. Unidade se revela nos relacionamentos. E aí, para começar a terminar, a unidade se revela no discipulado. Porque Jesus não mandou fazer membros, irmãos. Escute-me aqui, Jesus não disse: vão por todo mundo e façam membros de igreja. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse: vão e façam adeptos. Jesus disse: vão e façam, vão e façam, vão e façam. E o que é discípulo? Nós reduzimos o discipulado a novo convertido. O que é discípulo? O discipulado, pastor, ele tem uma classe para o novo convertido. Aí ele vai aprender as primeiras lições, vai ser batizado, glória a Deus, aleluia. Batizamos o irmão João. Batizamos o irmão João. Aí a gente coloca o irmão João lá no meio da igreja, ele fica perdido. Ele não sabe, aí ele começa a pegar costume de crente velho. O crente, como ele não sabe o que fazer, o crente já calejado começa a ensinar ele a fazer coisa que não deve. Falar mal do pastor. Você é dizimista? Engorda o pastor. Não, rapaz, vai fazer outra coisa com esse dinheiro. Começa a influenciar, porque discipulado é um processo, irmão. Discipulado não termina. Discipulado é formação, de novo convertido, mas discipulado é formação também de líderes. Porque o texto aqui diz que eles permaneciam no ensino dos apóstolos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês: não tinha uma Bíblia? Tinha uma Bíblia como nós temos hoje? Sim ou não? Não. Que ensino é este? Era o que os apóstolos receberam de Jesus, os ensinos do Antigo Testamento e os ensinos que Jesus passou, porque relacionamento discipulado é vida na vida. Como é que eu discipulo? Eu não discipulo só fazendo um cursinho, dando doutrina, isso é importante, eu já falei aqui, mas discipulado é vida na vida. Como é que eu discipulo um obreiro meu? Andando com ele, viajando com ele, comendo com ele, ensinando ele a pregar, ensinando ele a evangelizar, ensinando ele a tratar bem a esposa, os filhos, a finança do teu obreiro. Como é que ele lida com as finanças? Irmãos, eu estou tocando em algum tema aqui que eu não tenho muito tempo de explorar, mas eu vim aqui, com todo respeito aos senhores, levantar questionamentos para você pensar o que tem de obreiro com a vida financeira arrebentada. Lá em Brasília, aqui não, glória a Deus. Endividado, não tem autoridade para falar do dízimo, porque tem pastor que não é dizimista, que está devendo. E aí, queridos, como é que fica? Como é que fica essas áreas vulneráveis da nossa vida? Por quê? Porque muitas das vezes falta um discipulado, um ensino. Eles permaneciam no ensino dos apóstolos, na doutrina, no caminho, na integralidade, na integridade, porque quando perdemos a integridade, perdemos a credibilidade, e se perdemos a credibilidade, perdemos os frutos. Uma igreja só pode crescer quando ela tem credibilidade. E se nós perdemos a credibilidade, nós perdemos a mensagem.
Queridos, um dia um advogado jovem, muito jovem, estava estudando direito em Londres, e ele bateu na porta de um templo evangélico, porque a noite estava muito fria. Fecharam as portas para ele. Disseram: aqui não tem lugar para você. Aquele jovem advogado se formou e voltou para a Índia e se tornou Mahatma Gandhi, o maior reformador social da história da Índia. Mas um homem que não tem princípios cristãos, e um dia ele disse: eu creio no Cristo que vocês pregam, mas não acredito no cristianismo que vocês vivem. Eu fico me perguntando, como seria a história se aquela igreja tivesse aberto as portas para Mahatma Gandhi? O que teria acontecido? Porque, queridos, o discipulado traz credibilidade à igreja. O discipulado, ele cura a alma do líder. Cura. Irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Pastores, líderes, servos de Deus, olhem para a alma do seu obreiro. Cuide do interior. A Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Queridos, o obreiro não é apenas alguém que produz. Porque quando um obreiro para de produzir, alguma coisa está errada com ele. Ou o casamento dele não está indo bem, ou as finanças dele não estão indo bem, ou a alma dele está machucada. E desculpem-me, queridos, desculpem-me, mas quantos estão jogados na lata do lixo? Produziram, pregaram, ganharam almas, mas ninguém olhou para a alma do líder. Quantos líderes, queridos, começaram bem, poderosos no púlpito, poderosos na igreja, poderosos na liderança, e terminaram mal, escandalizando o evangelho, porque se tornaram fabricantes de sermões, líderes com uma posição, mas sem alma, sem coração. Falta discipulado, falta alguém para você abrir o coração, falta você olhar para a alma do líder. E aí eu termino com 2 Timóteo capítulo de número 4, fique de pé, por gentileza, vamos ler esse texto de pé. 2 Timóteo capítulo de número 4, glória a Deus, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo de número 4, a palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 7. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 7, olha o que o texto diz aí, um texto bem conhecido de todos nós: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu cheguei lá, eu consegui chegar lá. E aí, queridos, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz: procure vir logo ao meu encontro, Timóteo, eu preciso de você. Como é que cuida da alma do líder? Você tem que ter amigos, você tem que ter companheiros. Aí Timóteo, aí Paulo diz: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Quer ter a alma curada? Quer ter a alma curada? Quantos querem? Diga amém. Amém. Nunca se surpreenda com pessoas que vão te abandonar e te trair. Nunca se surpreenda: fulano me traiu, fulano me abandonou, agora eu vou ficar deprimido. Irmão, se tem uma coisa que você tem que colocar na cabeça do coração, é: pessoas vão te abandonar e vão te trair. Fique
Fique tranquilo. O obreiro tem que ter couro grosso. Você vai discipular, vai cuidar do camarada, vai investir nele, vai cuidar dele, vai arrumar casa para ele, vai dar carro para ele, vai dar salário para ele. E ele vai virar as costas para você e vai sair falando mal do seu ministério. Demas me abandonou. Eu já sabia que isso ia acontecer. Não fique aí surpreso porque alguém te abandonou, não. Aí Paulo diz assim, Crescente foi para Galácia, só Lucas está comigo. Aí ele diz, traga-me Marcos com você, quer tirar uma curada, reveja os teus posicionamentos. Paulo tinha brigado com Barnabé por causa de Marcos. Agora Paulo diz, eu estava errado. Marcos traz Marcos. Tem hora no que o obreiro tem que ter marcha ré, dizer eu estava errado, eu me equivoquei, não é vergonha não, eu errei, me perdoa, eu errei, tem que ter humildade para reconhecer isso. Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, aplique esta palavra ao meu coração e ao coração desses líderes esta manhã. Choramanda shekantora bashandaraba cantaraba surabashanda remasso kemente arracho neblante onehai. Espírito Santo, toca este coração. Espírito Santo, cura as feridas. Espírito Santo, alegra a nossa alma. Espírito Santo, enche-nos de coragem. Espírito Santo, enche-nos de autoridade. Espírito Santo, enche-nos de poder.